Meus queridos, vamos falar então agora de modelos sobre a evolução das células eucarióticas ou modelo de evolução dos seres eucariontes, ok? Então vamos nessa. Muito bem, nós temos dois modelos, o autogênico, o chamado modelo autogênico, e o chamado modelo endossimbiótico. Então nós vamos começar aqui com o modelo autogênico, tá? Uma coisa que é importante a gente já de saída destacar é que a transição de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, ou seja, a formação, a formação do núcleo, né? Lembrando que uma célula procariótica ela tem um DNA circular, e ele está disperso no citoplasma, tá? Então isso aqui seria uma célula procarionte. Ou seja, não há membrana nuclear. Então, a transição para uma célula eucarionte, ou seja, que tenha a membrana nuclear, e aqui está o nosso DNA, a transição, o que se aceita para para os dois modelos, tá? É que em algum momento a membrana plasmática ela começa a sofrer invaginações, até que em algum determinado momento essa invaginação ela engloba o DNA e forma então o nosso núcleo. Tá? Então, de saída, antes da gente discutir um pouquinho aqui algumas coisas mais aprofundadas, já é importante a gente destacar, os dois modelos eles falam sobre a invaginação da membrana plasmática, formando o núcleo e, claro, em consequência disso, também formando os organelos membranosos, como, por exemplo, os retículos, tanto o rugoso como o liso, ou também chamado de granular e agranular, complexo de Golgi, as vesículas que se formam, por exemplo, os lisossomos, tá bem? Então, ambos os modelos falam da invaginação da membrana plasmática, tá? Então, já está dizendo aqui, ó, que as células eucarióticas tenham evoluído a partir de células procarióticas, isso aqui que a gente desenhou aqui em cima, a partir de invaginações da membrana plasmática, tá bem? Então, para os dois modelos, isso é aceito, tá bem? A grande diferença, a grande discussão, ela se dá nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Então a gente já adianta isso, por quê? Porque a discussão é o seguinte: mitocôndria e cloroplasto, eles têm o seu próprio DNA, tem algumas diferenças do DNA mitocondrial e do DNA dos cloroplastos com o DNA nuclear, tem algumas diferenças, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Elas mesmas fazem a sua própria multiplicação, então isso foi levantando algumas questões, tá? Então vamos aqui, o modelo autogênico diz isso. Então, que a transição de uma célula procariótica para uma célula eucarionte seria exatamente pela invaginação da membrana plasmática, tá? Inicialmente isso. Então, depois, posteriormente, teriam sofrido especialização, dando origem a estruturas endomembranares. Então, o que ele está dizendo aqui é que essas invaginações continuam acontecendo e foram formando, então, por exemplo, os retículos, o complexo e aquelas organelas membranosas, tá? Então, tá aqui, ó, estruturas endomembranares, certo? Como que a gente sabe, como que a gente supõe isso, tanto para o modelo autogênico como para o modelo endossimbiótico? Porque quando a gente analisa a estrutura molecular da membrana plasmática, a estrutura molecular da membrana do complexo, do retículo, do lisossomo, da membrana nuclear, todas essas são formadas por uma bicamada fosfolipídica. Tanto que eu consigo ter, por exemplo, uma vesícula, até vou fazer um pouquinho maior aqui, uma vesícula saindo do complexo de Golgi, se fundindo aqui na membrana plasmática para exteriorizar o seu conteúdo aqui. Por quê? Porque as constituições são as mesmas, é uma bicamada fosfolipídica, tá? Então, por isso que se acredita nessa questão da formação das organelas membranosas por esses processos de invaginação, tá bem? Mas aí como que eles explicam, então, mitocôndria e cloroplasto terem DNA próprio, né? Porque todo o DNA de uma célula eucariótica está dentro do núcleo. O único ácido nucleico que sai do núcleo é o RNA, tá? Independente de qual RNA, seja ribossômico, seja de transporte,
todos aqueles DNA que nós já conversamos lá nas sínteses proteicas. É o único fragmento de DNA fora do núcleo está na mitocôndria e no cloroplasto. Então, no modelo autogênico, a proposição para explicar isso é que fragmentos do DNA teriam, entre aspas, escapado para o citoplasma. E aí, aqueles processos de invaginação também teriam aprisionado esse DNA e, ao longo do tempo, teria dado, então, a origem a uma mitocôndria e aos cloroplastos. Tá? Então, esse é o modelo autogênico. Vamos dar uma olhadinha aqui nas críticas ao modelo autogênico. Aqui só anteriormente, né, mostrando o que está acontecendo, aquilo ali que eu estava explicando, mas vamos parar um pouquinho aqui, ó, só para perceber, tá? Então aqui estão acontecendo essas invaginações. Em algum momento isso aqui se aproxima e vai formar então a nossa membrana nuclear, que lembra, tem a mesma constituição da membrana plasmática. Isso está muito bem embasado nos dois modelos, tá? Essa ideia da invaginação é exatamente pela constituição de uma camada bifosfolipídica. Agora, o que aconteceu aqui é isso: alguns fragmentos de DNA se perderam e foram dar origem então à mitocôndria e posteriormente aos cloroplastos, ok? Então vamos ver as críticas ao modelo autogênico, tá? Então ele todo vai se basear, como eu já adiantei lá no início, ele vai se fundamentar, desculpem, ao DNA e ao RNA. Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas. Deixa eu apagar aquela parte lá de cima. Então olha só, primeiro ponto aqui, ó. O DNA mitocondrial que se encontra nos cloroplastos não está associado a estonas e tem estrutura circular. Vamos lembrar o que são as estonas. As estonas são proteínas. Eu sempre digo a diferença entre DNA e cromossomo é quando, né? E não qual a diferença. Por que quando? Porque é momento. DNA é um cromossomo, só que descondensado. Então eu tenho DNA. O DNA, quando ele vai começar lá o seu processo de condensação para os processos de meiose e mitose, ele começa a se espiralizar e a primeira coisa que vai acontecer para ele se espiralizar é ele se associar às estonas. Então são proteínazinhas aonde o DNA vai se enrolar. E aqui agora eu não chamo mais de DNA, eu chamo de cromatina. Né? E aí depois isso aqui, essas estonas vão se ligando umas às outras até a gente então formar o nosso cromossomo, ou cromossoma, como se fala aqui em Portugal, cromossoma. Tá? Então, o DNA mitocondrial, ele não faz essa associação, até porque o DNA mitocondrial é um DNA circular, ele tá conectado, não tem pontas livres, né? As extremidades lá, 5'3", que a gente aprende lá na replicação. Tá? Então, ele é um DNA circular. Então, e ele não está associado a estonas. Então, isso levantou críticas. Pô, tem um DNA... Se fossem fragmentos de DNA efetivamente oriundos do núcleo, por que agora eles não estão mais associados a estonas e eles estão com uma estrutura espacial diferente? Tá? Então, tá aqui, ó, o DNA nuclear está estruturado em cromossomas, que são moléculas lineares associadas a estonas. Foi isso exatamente aqui que eu expliquei para vocês. Tá? Enquanto o da mitocôndria não está associado às estonas e ele é circular. Tá bem? E aí tem uma questão muito importante que a gente aprende também lá no código genético, né? A questão de determinadas universalidades. Por exemplo, o codão metionina sendo codificado pelo codão AUG. Desculpa. O aminoácido metionina e triptofano sendo codificado pelo codão AUG. A gente tem isso para esmagadora quantidade de seres, para esmagadora totalidade de seres vivos, com exceção de algumas mitocôndrias. E adivinha, mitocôndria também tem essas exceções, então isso também levanta algumas dúvidas. Por que determinado codão vai codificar um tipo de aminoácido no núcleo e vai codificar outro tipo de aminoácido lá na mitocôndria? Então isso são as críticas que foram fundamentadas para que o modelo autogênico ele não fosse o aceito, tá? Então vamos ao modelo aceito, o nosso modelo endossimbiótico. Então
proposto lá pelo Lynn Margulis. Tá? Não sei como é que se pronuncia isso, Margulis, enfim, é um modelo endossimbiótico. Então, o que o modelo endossimbiótico está dizendo? Se a gente entender essa palavrinha aqui, fica mais fácil, né? Então, endo quer dizer dentro, obviamente, e simbiótico vem daquela relação ecológica chamada simbiose, ou também chamado de mutualismo. E aí tem alguns livros, eu tenho uma certa implicância com isso, que chamam de mutualismo exclusivo. Existe o mutualismo facultativo e o mutualismo exclusivo. Não vou entrar em pormenores aqui, mas eu sou contra aquele mutualismo facultativo, tá? No mutualismo, eu não posso separar as duas espécies, porque uma depende exclusivamente da outra. É o caso do líquen, que é uma associação simbiótica entre um fungo e uma alga. Se eu separo eles, o fungo não vai ter a matéria orgânica que foi feita através da fotossíntese da alga, e a alga vai desidratar, porque o fungo é que concede a umidade para ela se proteger. Então aqui eu tenho uma relação simbiótica, tá? Só que essa relação simbiótica está acontecendo dentro do quê? Dentro da célula. Então qual que é a ideia aqui? Quando a célula já estava com o seu núcleo formado, eu já tinha a membrana nuclear, primeiramente houve a fagocitose de uma bactéria heterotrófica. Essa célula aqui fagocitou simplesmente para se alimentar, tá? E aí isso aqui foi parar lá dentro, por exemplo, de um lisossoma, né? De um fagossoma já, né? O fagossoma se juntou com o lisossoma para degradar ela. Só que o que se propõe é que essa bactéria ela teria sobrevivido a esse processo de digestão celular aqui, ela teria se mantido ativa. E aí, como essa célula aqui acabou não conseguindo digerir, a bactéria continuou realizando as suas atividades. E qual que era a sua atividade? Pegar matéria orgânica, pegar moléculas orgânicas, quebrar essa matéria orgânica e produzir ATP. E aí a célula começou a levar uma vantagem com isso, porque ela começou a ter um acréscimo no ganho de ATP, no ganho de energia. E aí, ao longo do tempo, essa relação faria com que a célula disponibilizasse a matéria orgânica para essa bactéria, e essa bactéria quebraria a matéria orgânica, por exemplo, o hidrato de carbono, convertendo o hidrato de carbono em ATP. Quem que faz isso na nossa célula? Mitocôndria. E aí, quando a gente olha a mitocôndria, a gente vai ver que a mitocôndria tem tamanho igual da bactéria, né? Muito próximo. Tem lá duas membranas iguais às bactérias. A bactéria tem parede celular e membrana. E se reproduz por fissão binária. Tá? Muitas coisas parecidas com bactéria. Tá? Mas a gente já vai ver isso com calma. Então, a ideia endossimbiótica é essa. Primeiro, teria fagocitado um ser heterotrófico, e em seguida teria fagocitado um ser autotrófico. Então vamos ver isso aqui um pouquinho mais de calma aqui no nosso próximo slide, tá? Então olha só. Deixa eu tirar a caneta aqui da frente para não nos atrapalhar. Vou botar aqui para esse cantinho aqui. Então a ideia está aqui, ó. Surge da associação simbiótica entre células procarióticas e uma procariótica maior, né? E uma célula procariótica menor, tá? Lembrando que as células eucarióticas são 80 a 100 vezes maior do que uma célula procariótica, tá? Uma bactéria é 80 a 100 vezes menor do que a nossa célula, tá? Aí, o que eu expliquei ali para vocês, essa procariótica menor, que então seria a bactéria, ela resiste à digestão e segue funcionando. Aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja a bactéria, tá? Então, ela foi fagocitada, surgiu aqui o fagossoma, o lisossoma se juntou aqui, liberou as suas enzimas digestivas, mas ela sobreviveu. Ela não foi degradada. E aí essa célula começou a degradar matéria orgânica. E aí a célula então começou a ter aquele acréscimo de ATP que nós conversamos ali. Tá? Então, na teoria endossimbiótica, primeiro, procarionte aeróbico, tá? Ou seja, um ser heterotrófico. Um grupo dessas células
seguiu só com esse ser procarionte aeróbico. Mas um outro grupo de células ainda teria fagocitado uma cianobactéria, que é fotossintetizante. Aí pensa o seguinte: eu sou uma célula eucariótica, eu já tenho lá a bactéria aeróbica produzindo ATP para mim, mas agora eu ainda fagocito uma cianobactéria, que aí está fazendo. Era para ser um sol isso aqui, tá? Tá fazendo fotossíntese, tá produzindo açúcar para mim, tá produzindo molécula orgânica. Aí sim, ela tem uma enorme de uma vantagem. Da mesma forma, ela tentou digerir, mas essa cianobactéria foi resistente e passou então a ter uma relação endossimbiótica. Daí que vem o nome, tá? Essa relação endossimbiótica. Então lembre, primeiro uma célula procariótica aeróbica, depois uma célula procariótica fotossintetizante, dando origem à mitocôndria e cloroplasto, tá? Agora vamos analisar uma coisa aqui que é bem importante. Aqui estaria essa sequência, né? Então, a sequência da procariótica para se tornar célula eucariótica. A fagocitose do ser procarionte aeróbico. Aí é isso aqui que eu digo, ó, um grupo de células continuou sendo apenas um ser heterotrófico, que é o nosso caso. Nós evoluímos a partir desse grupo de célula aqui. Agora, aqui, ó, eu tenho então o surgimento do cloroplasto. Daqui vai surgir então as algas e as bactérias, tá bem? Então esse grupo aqui forma lá algas e bactérias, esse aqui animais, fungos, tá? E todos os outros seres eucariontes heterotróficos, os protozoários, por exemplo, beleza? Então, olha aqui, ó, vamos lá. Então, o que corrobora a teoria da endossimbiose? Então, quais são as evidências da teoria endossimbiótica? Lembra, eu vou olhar para essas evidências aqui, sempre pensando em dois personagens: mitocôndria e cloroplasto. Então vamos ver as evidências de mitocôndria e cloroplasto. Tamanho de quê? Parecido com bactéria, no caso lá da mitocôndria, e cianobactéria, no caso do cloroplasto. Tá? Tamanho muito parecido. Tá? Agora, aquilo que nós já conversamos, presença de DNA próprio. Então, aquela ideia de um fragmento de DNA se escapar, aqui ela não perdura, porque esses seres vivos aqui, obviamente, como todo ser vivo, ele tem o seu próprio DNA, então presença de DNA próprio. Os tipos de ribossoma, eles são diferentes também, aqui pela ausência de ligações peptídicas, mas existe uma diferença do tipo de ribossoma. Tá? Uma coisa que é bem particular é que a mitocôndria, as mitocôndrias e os cloroplastos, elas reagem com a presença de antibióticos. Ou seja, se eu tenho ali uma medicação que está combatendo bactérias, elas estão reagindo, tá? Elas reagem de forma negativa aos antibióticos, o que seria um indício que elas têm ali vamos dizer assim, alguma fraqueza às medicações. Então isso é interessante, né? Ligar o antibiótico à bactéria, obviamente, a mitocôndria e a cianobactéria. Tá bem? Aquilo que nós já conversamos lá sobre a síntese proteicas, então temos aminoácidos iniciadores, né? Por exemplo, lá o nosso AUG. Aqui nós temos aminoácidos iniciadores diferentes, ou seja, metionina, aqui pode ser triptofano, a formilmetionina também, então são diferentes dos aminoácidos iniciadores lá de qualquer RNA nuclear, tá? O tipo de divisão, obviamente, a mitocôndria e o cloroplasto, elas se dividem longitudinalmente, muito, muito parecido com a chamada fissão binária das bactérias, que pode ser chamada também de bipartição. É aquela coisa da biologia, bota um monte de nome igual para a mesma coisa, até, ou ainda tem cissiparidade, isso aqui eu não sei nem de onde eles inventaram isso aqui, cissiparidade, vou até pesquisar a etimologia dessa palavra aqui. Tá, isso aqui tudo é a mesma coisa para dizer que a bactéria se divide
que a mitocôndria e o cloroplasto se divide em dois, longitudinalmente igual a bactéria e cianobactéria, tá bem? Aí, quando nós começamos a analisar uma sistemática filogenética, lembra? A sistemática filogenética, opa, botei o acento no lugar errado, filogenética, que está analisando questões bioquímicas, nada mais do que a evolução das proteínas, a gente vê muito forte uma relação do DNA mitocondrial e do cloroplasto com as bactérias. Eles têm uma proximidade. Aquele DNA, obviamente, vai ter uma proximidade muito maior com bactéria do que com o nosso próprio DNA. E, obviamente, se nós sabemos que existem relações simbióticas de mutualismo, como eu expliquei lá atrás, por que não poderia ter acontecido isso lá no início da evolução de uma célula procariótica para uma célula eucariótica? Tá bem? Então, esses são os nossos dois modelos: o modelo autogênico e o modelo endossimbiótico, sendo o modelo endossimbiótico o aceito atualmente. Beleza? Valeu!